todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto do Antigo Testamento do profeta Joel, capítulo 2, versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Mas, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. O tema de hoje é: a salvação é só através de Jesus Cristo. O tempo do profeta Joel era entre o quarto e o nono século antes de Cristo. Isso dava entre os 400 a 900 anos ou assim por diante. Não se tem bem certeza, ninguém conseguiu datar certinho a data ou o momento da história de Joel. Naquela época já se falava sobre o fim dos tempos. Veja, antes de vir o Messias e muitos séculos antes já se falou sobre o final dos tempos. E o que aconteceria no final dos tempos? Então Joel tinha o seu assunto principal, o dia do Senhor. O dia que Jesus vem a este mundo, ou o dia que especialmente Jesus vem para o último dia. E o apóstolo Pedro, quando desceram sobre os discípulos o Espírito Santo, ou chamaram assim o dia de Pentecostes, ele citou o profeta Joel na sua fala, no seu sermão, e ele anunciou que era o dia de Pentecostes, que Joel falava sobre este assunto, de que haverá um dia de que o Espírito Santo vai derramar grandes bênçãos sobre a sua igreja, sobre os seus filhos, e muitos vão profetizar, muitos vão falar. E o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele falou que este era o momento. Só que ficou faltando alguma coisa. A profecia se cumpriu. E realmente, no tempo do apóstolo Pedro, Tiago e João e os outros apóstolos, se cumpriu esta profecia. Mas faltou uma coisa. O que estava faltando era o dia do fim. Porque Joel estava falando sobre o final dos tempos. Então, tudo o que iria acontecer antes do fim dos tempos e o que iria acontecer no exato momento do fim do mundo, naquele último dia. E esta era a vinda de Jesus Cristo, descendo nas nuvens para recolher todos os seus filhos e filhas para a glória do seu santo reino. Aquele dia da vinda de Cristo, a natureza entraria em colapso, segundo o próprio Joel. E no Apocalipse nós também recebemos esta mesma anotação. Assim também Daniel nos fala da natureza entrar em colapso. Mas por que isso? A natureza entra em colapso porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, vem a este mundo, ressuscita os que já morreram e leva para junto de si, num arrebatamento muito grande, aqueles que creem. E eles são transformados, o seu lado pecador vai embora. Não tem mais nada do pecado. E as pessoas que acreditaram em Jesus estão de forma perfeita diante do Senhor. Então a natureza criada por Deus entra em colapso, só que isso não atinge mais os filhos de Deus. Porque nós, filhos de Deus, seremos recolhidos antes do julgamento para diante do Senhor. Então haverá o julgamento, e então recolhidos para o reino celestial. E ali sim, lá será perfeito tudo. Lá o que Deus criou para nós como filhos de Deus vai ser de forma santa, perfeita, não igual a este mundo que todo o tempo apresenta seus podres, seus problemas, suas dificuldades, e isso por causa do pecado que está no mundo. E o profeta Joel, ele já diz, o apóstolo Pedro também diz, os outros apóstolos também disseram, e nós ainda hoje
pastores e crentes, pessoas que creem no Senhor, dizem sempre a mesma coisa. A salvação é através de Jesus Cristo, porque só Cristo conquistou o perdão dos pecados, a vida, a salvação eterna através da cruz. E esta salvação é só através de Cristo. Não tem outro jeito de salvação. Tem religiões falando de outros jeitos, mas esse jeito outro não existe, foi inventado por alguém, somente e unicamente através de Cristo. E nós podemos continuar a acreditar nesta verdade, de que só Jesus Cristo é o nosso Salvador. E acreditando nesta verdade, podemos também ter a certeza que assim como Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, é só através dele que nós estamos no caminho certo, o caminho do reino dos céus. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celeste, abençoe-nos para nós ficarmos firmes na fé em Jesus Cristo até o fim. Em nome de Jesus. Amém.